Salve, pessoal! Então, hoje na aula de Manufatura 2, a gente vai falar um pouquinho sobre subrrotinas. Basicamente, é o mesmo conceito que temos de subrrotina lá de CNC1, certo? A gente só vai colocar um pouquinho mais desse conceito agora sobre a nossa fresadora, né? Nossa máquina, nosso centro de usinagem de 3 eixos. Então, antes da gente falar de subrrotina, vamos ver como abre o programa, né? A gente já viu na aula passada, eu passei mais ou menos um passo a passo com vocês. Mas lá, clico no botão Sinotrem, temos as telas, né? Eu vou clicar em Use Template, vou selecionar aqui, né? Tá Demolat, que ele abre, sempre vou Demo Milling, né? Clico em Demo Milling e mando criar a minha máquina, né? E aí ele cria uma máquina de demonstração de uma fresadora 3 eixos, certo? Então, depois, né? Na hora que eu clico nela, eu tenho todas as minhas opções, eu conto que eu tenho spindle, os eixos de usinagem, né? Lógico que tem o Z de penetração. Caso esteja, vocês que tenham criado o Demolat, vocês vão criar um torno onde vai estar falando X e Z, não X e Y. E aí eu posso clicar ou nesse botãozinho de play, ou clicar com o direito e apertar no botão Start aqui. 2 cliques também funciona para abrir. Dentro dela, da face dela, né? Mais ou menos como era no torno, iremos clicar para ir para os nossos programas na opção Program Manager. Só passando de uma forma bem rápida, né? Program Manager lista os programas, volto para o último programa aberto, né? Ou se não tiver nada aberto, eu entro na tela de Program Manager. E aí o Offset é o local onde a gente cria as nossas ferramentas, né? Então, basicamente, serviria ali para a gente fazer a criação de ferramentas. Clicando em Program Manager, né, a gente tem esse seguinte item, né, onde a gente tem parte de programas, subprogramas e workpieces. Né? Para a gente, basicamente, é de grande interesse workpieces e subprogramas. Reparem bem, gente, que nesse menu aqui ele já é bem definido por pastas, e cada pasta ali tem as suas características básicas. Né? Então, subprograma contém apenas contornos de peças, que eu posso utilizar para usinagem, e o workpiece são as minhas peças, programações inteiras, né? Então a gente consegue trabalhar com essas duas coisas aqui, com esses dois itens. Basicamente, trabalharemos mais com workpiece do que entrando no item subprograma, certo? E aí, gente, toda vez que a gente for iniciar, eu seleciono a minha aba ali, workpiece, clico em New, que está na lateral ali, e vou dar um nome do subprograma, né? E aí eu vou clicar 2 vezes, porque aqui eu sempre crio uma pasta, e aí depois ele pergunta se dentro dessa pasta eu quero mudar o nome do programa. Então sempre é programa, né? Então eu crio a pasta e depois o meu programa. Então eu clico em OK 2 vezes aqui, ó. Certo? Uma vez criada, a gente vai ter essa telinha de programação aqui. A gente vai dar uma olhada no simulador depois lá para ver se fica um pouquinho melhor. Beleza, gente? Aí entra o que a gente sempre fez, né? Para criar, vou lá, crio um blank. Para criar o blank, que é a minha peça inteira para usinar, né? Eu clico no botão vários. Depois de vários, eu venho na opção blank. E depois da opção blank, eu venho aqui, ó. Posso selecionar bloco, cilindro, cano, bloco centrado, né? Que tô onde meu zero peça está aqui, no centro dele. E aí eu tenho figuras com N lados, né? Basicamente, o que a gente tem? Vamos lá. No bloco, basicamente trabalharemos muito mais com blocos, né? X0 e Y0 são aonde será o zero peça do meu bloco. Então, se eu deixo o 0, 0, ele parte daqui, ó. Então, do canto inferior. X1 e XY1 são os nossos comprimentos. Então, do meu zero até o final é X1, do meu zero até a altura final é Y1, certo? ZA é o zero de referência e a profundidade total é o meu ZL. Repare bem aqui, ó, incremental. Então quer dizer isso o quê? Que eu tenho que pôr o meu sinal. Incremental, então é 50 para cima e 50 para o lado direito, porque é positivo. Se fosse para o esquerdo, meu bloco estaria para baixo e para o lado esquerdo. Beleza, gente? Então tomar cuidado se eu consigo mudar isso aqui, mas
basicamente são essas informações mais importantes. Reparem bem, gente, só voltando aqui um pouquinho, que o nosso z sempre vai ser negativo, certo? Para a gente ter essa percepção que ele está para baixo, certo? Fica um pouquinho mais fácil da gente raciocinar. Certo? Se eu tiver o bloco centrado, eu basicamente dou comprimento e largura só, e depois eu conto a profundidade que ele tem. Por que comprimento e altura? Largura? Porque a partir disso ele vai traçar. Ele sabe que ali é 35 e 40 a região central, por ser 70 e 80. Ele pega o ponto médio. Beleza, gente? E agora é só programar, né? Então hoje a gente vai ver basicamente o principal comando que utilizaremos aqui, que é o nosso comandinho repeat, certo? Então a gente tem os conceitos de absolutas e incrementais, e pela primeira vez nós utilizaremos um programa tanto com coordenada incremental como coordenada absoluta, né? A gente já falou um pouquinho da introdução do Z, mas hoje a gente vai falar um pouquinho melhor, né? Então, gente, basicamente, para o comando repeat, eu tenho três formas de utilizar ele. Eu posso utilizar uma subrotina com as minhas coordenadas antes do M30, né, dentro do meu programa. Eu posso utilizar uma subrotina com as coordenadas depois do M30, que isso daqui ó, a gente já viu lá em MA1, né? Isso daqui a gente fazia no nosso torno. E aí a gente pode utilizar subprograma. Esse daqui a gente não vai ver, gente, deixa para algum curso que a gente fizer, uma extensão, e a gente fala um pouquinho mais de programa. Basicamente seria tirar as coordenadas de dentro do meu programa, certo? Eu crio um arquivinho separado e aí eu posso chamar ele em diversos programas. Mas basicamente veremos as duas primeiras e utilizaremos as duas primeiras. O nosso senhor cabeçalho, né, que a gente não pode esquecer dele nunca. Então, lembrando a estrutura, eu tenho o cabeçalho, ponto de troca, parâmetros de usinagem, que seria avanço, rotação, né? Pegar fuso, aproximo, usino, pergunto se tem mais algum processo. Beleza, tem perfil interno. Mando para o ponto de troca, coloco a ferramenta, seto parâmetro, usino. Tem o furo. Mando para o ponto de troca, coloco broca até finalizar e depois a gente tem a subrotina. Se a subrotina for dentro do programa, ela está aqui dentro. Se ela for fora, ela segue esse fluxograma, né? Então, basicamente, preferência minha, eu sempre deixo ela de fora porque é mais fácil da gente visualizar, ela polui menos dentro a parte do programa. Então, gente, pensando numa pecinha aqui, ó. Basicamente, a gente já viu, temos o nosso cabeçalho, né? Trabalhamos com a altura 200 para troca de ferramenta, uma cutter de 10 milímetros, né? Uma fresa de 10. Libero troca automática, seto rotação e avanço, ligo meu fuso. Se é 10 pela minha regra, ele me diz que eu tenho que aproximar de 20 e 20. E aí, gente, o que a gente fazia? Se a espessura aqui era 10, eu arrancava 10 milímetros em uma passada só, certo? Então a gente fazia isso sempre de uma passada só, certo? Aqui eu estou com a compensação de raio. A gente vai ver uma aula só disso ainda, não se preocupem. Se não quiserem pôr o Z41, podem deixar ele fora. Se não põe esse, esquece esse também, não precisaria, certo? E aí o que acontece? Eu faço o meu perfil e eu cortaria o perfil inteiro da minha peça. Isso foi até o que a gente viu agora, né? Para fazer esse corte. E o que a gente quer? A gente quer que eu faça o quê? Que a minha fresa penetre 1 milímetro por passada. Então ela penetre 1, faço perfil, penetre mais 1, faço perfil, penetre mais 1. Repita isso 10 vezes, né? Para eu não ter que pesar tanto na minha ferramenta. Vamos ver como faz isso? Certo? Pensando em 1, se a gente tem que ter o jeito lusitano, né, seria fazer as 10 linhas de programação. Mas pensa bem, gente. Né? Eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 5 pontos, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Se eu repito isso 10, eu garanto 100 linhas a mais de programação. Né? Então a gente vai trabalhar com uma forma com o meu comando repeat. Né? Então, basicamente, tudo que a gente viu de subrotina era que a gente tinha uma subrotina que tinha que ter um nome inicial e um nome final.
e aí eu chamava ela para ela repetir tudo isso um número determinado de vezes, certo? Então a gente vai continuar com esse conceito aqui, beleza? Detalhe, no meu círculo 95, eu colocava 2 pontos, certo? Aqui não tem os 2 pontos. Eu coloco o início, o nome inicial da minha subrotina, espaço e o nome final, certo? E esse P aqui, ó, ele está relacionado diretamente com o número de vezes que vai repetir. Então, o que ele faz? Ó, repita tudo que tiver dentro da subrotina, do início ao final, 10 vezes, certo? Então, é assim que ele vai trabalhar. Basicamente, é só a chamada da subrotina, isso. Então, como ficaria isso? Reparem bem aqui, ó. Eu tenho workpiece, tudo bonitinho, né? Reparem bem aqui, ó. Toda vez que eu tenho, ó, repite exemplo até o exemplo 2, 10 vezes. Reparem bem, gente, ó, que a primeira linha nossa aqui, ó, ela é incremental. Então, para fazer o quê? Como ela é incremental, ela vai penetrando 10 em 10. E antes da gente fazer a nossa chamada, a gente põe o meu Z em 0. Então, isso aqui é um complemento da minha aproximação, certo? Então, com esse complemento, eu alinho a minha peça, ela penetra 1, faz todo o perfil. Opa, fizemos 1, vamos à segunda, penetra mais 1, faz todo o perfil. Então, basicamente, para a gente começar a controlar, para a gente começar a fazer esse controle de penetração, só o meu eixo Z será incremental, certo? Então, toda a primeira linha antes do meu P0 vai vir um G91, que transforma as coordenadas em incrementais, G1, Z-1. Então, todo o início ele sempre penetra 1. Ah, beleza, o Z-1 faz todas as minhas coordenadas, vira incremental de novo, penetra menos 1. É de acordo com a posição que eu estou, não é referencial a 0 peça, por ser incremental, então ele penetra para o menos 2. Faz o perfil, volta a ser incremental, penetra para o menos 3, e assim 10 vezes até ter todo o meu perfil. Certo, gente? Opa, risquei aqui que não era para riscar. E aí a gente tem todo, certo? Basicamente, deixa eu apagar minha riscaiada daqui, gente, porque vai estar cheio de comentário na nossa apresentação. Basicamente, gente, o que a gente tem que colocar de novo, né? Tem que colocar uma linha aproximando o Z0, o zero, né? O Z para o ponto 0. Então, eu coloco essa linha antes do repeat. Então, antes de qualquer coordenada, eu coloco essa linha. Também tem a primeira linha, gente, aqui, ó. A primeira coordenada, utilizo G91 para transformar em incremental, para minha penetração ser incremental. Para sempre penetrar mais 1 ao longo do meu perfil inteiro, certo? Depois eu jogo para o meu P0, gente. Então, ó, reparem bem que eu volto para absoluto, compenso o raio no caso aqui, e aí eu volto para o absoluto, faço compensação do raio, e aí sim eu vou sair do PA para o meu P0, certo? Faço todo o meu contorno, e reparem, toda vez que eu compenso o raio aqui, a gente, voltando a dizer para vocês, a gente vai ter mais uma aula só de compensação de raio, mas toda vez que eu compenso o raio aqui, eu descompenso aqui na saída. Então, toda vez do ponto de aproximação para o ponto 0, eu tenho compensação de raio. Raio de quem, gente? Ferramenta. Do P0 até o ponto de saída, né? Na verdade, do ponto de saída em X até o ponto de saída, eu tenho a descompensação do raio da ferramenta. Teremos uma aula só de raio de ferramenta, gente. Vamos calmar, mas fica como um preconceito para vocês. Beleza? Esse é, gente, o nosso repeat após o M30, certo? Após o término do programa. Reparem que eu coloco o número P10 10 vezes, que é o quanto que eu quero que ele penetre. Beleza? E aí eu posso pôr o M30 antes do final. Então, repare bem, é a mesma estrutura, mas ó, as minhas coordenadas estão dentro do programa. Então, onde é que elas estão?
elas estão a partir do meu ponto zero, certo? Então, ó, eu tenho a aproximação do eixo Z e eu alinho ele. Faço a penetração, certo? Utilizo o G91 para deixar incremental, utilizo o G90 para voltar absoluto, certo? Eu não quero mudar o meu contorno. E aí, gente, o repeat, ele vai penetrar o número de vezes menos 1, porque a primeira vez ele já executou sem o repeat, certo? Então, toda a primeira passada, quando o programa vai lendo, ele lê até aqui, ele já penetra menos 1 e faz todas as coordenadas. Só depois dele executar isso tudo, ele manda repetir o exemplo. E aí, só depois que ele volta aqui para cima. Então, ele já repete uma vez e depois eu repito isso mais 9 vezes, totalizando as 10. Mas o que eu tenho que tomar cuidado é o quê? Que esse P é o número total de repetições menos 1, porque a primeira vez ele faz sem o repeat. Beleza, gente? O que a gente tinha para a aula de hoje era isso. A gente vai ter a nossa aulinha para tirar dúvida e tudo mais. Os nossos conteúdos a partir de hoje, a gente se tornarão um pouquinho mais complexos, serão mais pensados. Espero que todo mundo fique bem, certo? Bons estudos e até mais.